Bom, gente, que bom estar recebendo essas duas figuras ilustres aqui para uma entrevista maravilhosa, uma entrevista conversa, um casal lindo, maravilhoso, que contribuiu muito, faz parte da história do teatro paranaense, não só o teatro paranaense, né, o teatro brasileiro, e a gente está recebendo hoje essas duas figuras incríveis que a gente vai já apresentar para vocês, né? O Leonil Lara e a Sueli Lara, que a gente vai organizar, porque como é uma trajetória enorme, né, a contribuição dos dois para o teatro de bonecos aqui no Brasil, como eu falei, então a gente vai dividir em partes cronológicas, tá? No primeiro momento, o Leonil vai falar um pouquinho, fazer uma apresentação desse cenário, né, até que ele começou em 63, olha só, né, e a Sueli começou em 73, 74, mais ou menos, né, Sueli? Isso. Então, queria primeirissimamente agradecer vocês por estarem aqui compartilhando dessa trajetória maravilhosa e a memória, né? A memória é uma coisa fantástica, porque ela tem um calor, né? Tem um calor da experiência, ela tem um calor de toda vez que a gente fala dela, parece que a gente revive e parece que ela vem à tona. E compartilhar dessa memória é algo muito importante para nós, né? Para a nossa área do teatro de bonecos, que muito se constitui por esse conhecimento memorável, né? O conhecimento acadêmico é importante, claro que é, o conhecimento escolar é importante, o conhecimento dos livros é importante, mas o conhecimento da oralidade, esse então, ele é quente, com calor do sangue, né? Então, é nesse sentido que eu abro os trabalhos de hoje à tarde, né, agradecendo também a Lucas, que está fazendo a parte técnica aqui. Na gravação anterior, não conseguia, eu esqueci de agradecer, eu sou um incompetente, mas eu vou agradecer 2 vezes, Lucas, para compensar o vídeo anterior que eu não agradeci, tá bom? Muito obrigado, meu querido Lucas Lacher, que está aqui ajudando a gente com a parte técnica. Bom, então estamos recebendo essas figuras incríveis hoje aqui. Então fiquem à vontade, fiquem bem à vontade mesmo, é uma conversa. Memória se faz assim, tomando um cafezinho da tarde, ouvindo o barulho de passarinho e contando histórias incríveis, né? Bom, vamos começar então? Vamos começar com o Leonil? Bem, eu acho que a gente já se apresentou, já teve já um contato de a satisfação e alegria da gente poder estar falando da história do Teatro de Bonecos, né, da qual eu participei, que isso é muito salutar, é gostoso, né, é maravilhoso. E, embora a gente tenha que falar algumas coisas que talvez outras pessoas não irão entender a respeito dessa trajetória do teatro de bonecos, principalmente aqui do Paraná, quando eu iniciei o meu trabalho como como bonequeiro, né? A gente antigamente falava titiriteiro. Eu faço títeres, né? Hoje a coisa se generalizou como bonequeiros, então somos bonequeiros, né? Eu, o fato de contar histórias, né, é como escrever um texto. E a memória que nos ajuda a resgatar toda essa coisa que veio do início de um trabalho que hoje a gente sedimentou e pelos anos que se passaram, né? Quase 60 anos na minha vida já, estou com os meus 77 anos, né? Estou bem vivido já, né? O teatro de bonecos, na minha trajetória, ele teve uma história e não muito legal pelo fato de que, no momento, a gente estava vivendo uma situação de transição política do país, né? E lógico que eu acho que, na época, todo artista envolvido em arte e cultura tinha um objetivo e uma proposta, além de fazer os seus afazeres de arte, né? Eles também tinham uma posição política diante do fato da realidade, do momento em que estava para acontecer uma situação que foi o golpe de 64. Né? E isso vai entrar no meio da história, eu faço questão de falar, porque essa é a minha trajetória.
Eu não posso deixar de falar de boneco sem falar que a questão política, como que teve influência nessa minha trajetória, né? Em 63, quando eu fui para Curitiba, saí daqui da cidade do interior, de Campo Mourão, lá eu encontrei já as pessoas que fazia teatro de uma maneira geral, fazia curso de teatro no Teatro Guaíra, que era o curso permanente de teatro, de teatro, né? E naquela época tinha os professores lá, que era Licete Bruno, Paulo Goulart, o Augusto Maranhão e outros, né? Então, quero fazer teatro. De repente me deu assim, eu quero fazer teatro. E lá, aí conheci também o pessoal que já tinha um grupo de teatro de bonecos, que daí eu me interessei porque eu já havia visto na minha infância o teatro de bonecos como uma característica, como uma forma assim que me impressionou de momento, né? Aquela coisa maravilhosa, como é que pode aquelas coisinhas se mexendo atrás daquela empanada, falando e se gesticulando. Então, aquilo lá me encantou. Quando era criança, eu estava em uma escola, eu tinha meus 12 anos por aí, né? Eu vi um grupo de teatro que estava percorrendo o Paraná, o Brasil, não sei, não me lembro, não sei quem era. Eu sei que ele não era brasileiro, porque ele tinha um sotaque um pouco diferente. Aí, lógico, isso me encantou. E quando nessa trajetória minha, dentro de Curitiba, encontrei o grupo Dadá, que já era formado pelo Euclides Coelho de Souza, a Nádia Kyria Prodesky, a Dair Terezinha Chevônica, Manuel Kovachuk, a Miriam Galarda, Marilda Kovachuk, né? E outras pessoas que fizeram parte desse teatro de bonecos. Foi quando, aí, logo de cara que eu conheci o pessoal, me encantei, me envolvi, eu estava dentro do grupo. Estava dentro do grupo e já estava manipulando e tentando confeccionar, fazer o boneco. Aquela época a gente usava era farinha de trigo com papel higiênico, fazia aquela maçaroca, aquela coisa, e põe formol, vai bichar, vai apodrecer o boneco, não. Então, a gente tinha uma série de coisas que a gente buscava, né? Fazer isso daí. E o Teatro de Bonecos Dadá, além de ser um grupo de teatro de bonecos especificamente, que trabalhava para as escolas, para apresentar os seus trabalhos, aonde houvesse possibilidade. E o pessoal todo era ligado ao Centro Popular de Cultura, que é o CPC, né? Aí, lógico, o CPC não é que fosse um grupo de pessoas político, não é. Era um grupo de artistas, de pessoas que tinham uma cultura com diferencial. Então, se fazia teatro de bonecos e, ao mesmo tempo, tinha o grupo de teatro de adulto, que a gente ali montava vários textos, como Canção do Subdesenvolvido, a Reforma Agrária e outros. Todo né? texto simples. Era texto do Valdo Vieira Filho, de outras pessoas que já trazia do Rio, aquele pessoal que tinha já montado certos trabalhos, então aproveitava-se e fazia em Curitiba aquele trabalho, né? E nisso, lógico, aconteceu o golpe de 64. No dia 1º de abril, no dia da mentira, eu e o Manuel Kovachuk já fomos presos em Santos. E a gente estava lá dando um curso lá para os metalúrgicos, e de repente, quando deu o golpe, na noite que deu o golpe, de madrugada, já fomos presos pela Polícia Marítima lá. Aí foi um caos, né? Mas a coisa foi decorrendo dos dias que nós ficamos lá, sofremos alguns tapas, alguns socos, murros e umas bordoadas, e de repente soltaram a gente. Mas a gente saiu e já quando chegamos de volta em Curitiba não existia nem a sede mais nossa, que o exército já havia invadido o local e levado tudo, inclusive os bonecos. Levaram os bonecos, levaram tudo que havia dentro do nosso espaço, né? Quer dizer, os coitadinhos devem estar presos até hoje, porque eles não foram julgados, né? Na época, era a 5ª Auditoria que julgava os considerados subversivos, né? E eu acho que
os coitadinhos devem estar presos em algum lugar até hoje, que talvez a gente até pudesse resgatar isso dentro de algum porão ou alguma coisa que, que restou dos coitadinhos, né? Mas, então, o teatro de bonecos ele começou assim na minha vida, começou quase com uma violência, né? Uma coisa bonita, salutar, uma coisa maravilhosa, e de repente se tornou uma coisa violenta. Então, o que aconteceu? Eu e o Manuel Kovachuk, devido ao fato e à situação, todos desapareceram, as pessoas sumiram, cada um foi buscar os seus caminhos, né? E, lógico, eu e o Manuel, então, saímos para o interior, viemos para Campo Mourão, na casa do meu pai, e aqui a gente construiu e confeccionou outros bonecos. Aí a gente já mudou tudo, inclusive nome do grupo e coisa assim, para não haver uma conotação com o que havia lá em Curitiba, né? E a gente saiu apresentar. Apresentamos em Campo Mourão, Maringá, Londrina, Ourinhos, Engenheiro Beltrão. De repente, a gente estava em São Paulo, já de novo. Em São Paulo, com o grupo lá. E a gente se articulando com uma coisa para outra. Aí já fomos para o Rio. Já voltamos para o Rio, porque a gente já tinha tido um contato anterior, já fomos para o Rio nessa época. Mas não era um grupo assim, sabe, que tinha um local. A gente era ambulante, a gente não sabia da onde que a gente estava e aonde a gente estaria amanhã. E a gente estava hoje em Londrina, de repente a gente estava lá em São Paulo, de repente você estava no Rio. Então era um grupo ambulante com o nosso trabalho. E na época, em 63, no Dada, a gente havia montado alguns textos, inclusive um texto do Willy Krug, né? Que foi um texto da Princesinha Papola. E é um texto bonito, gostoso, muito assim, voltado ao príncipe, à princesa e à bruxa, e aquela coisa toda, né? E eu fazia o cavaleiro e o capitão da bruxa. E isso, dos qual, né, foi motivo, né, da minha condenação, condenado pela auditoria militar, né? Segundo a alegação do Major Dom Bozon, que era um inquisidor, e meu comandante, ao mesmo tempo que eu fazia teatro, eu estava no exército, né? Então, sofri horrores na mão dos homens lá, porque eu era considerado o subversivo ou comunista que estava lá dentro fazer alguma coisa. Aguentei 8 meses até que me botaram no hospital lá todo arrebentado, saí de lá com processo já em cima de mim. Aí havia uma escola chamada Jardim da Infância Pequeno Príncipe, que era um grupo de professores, do qual a Dilma Pereira foi minha primeira esposa. Ela era uma das donas desse Jardim da Infância. E o grupo Dadá funcionava ao lado da escola. De repente, também foi fechado, prenderam todo mundo, prenderam os professores, levaram todo mundo lá para o Boqueirão e foi aquele horror, aquela coisa horrorosa. Aí, mas sobrevivemos. E no decorrer do processo do qual eu fui condenado há 2 anos, foi pelo fato de que o Major Dom Bozon ele alegou nas suas alegação final a respeito da minha participação de que através de historinhas singelas, o grupo ensina marxismo e leninismo para as criancinhas. Essa foi o que acataram os juízes da 5ª Auditoria Militar, os militares acataram essa. É uma coisa até que a gente tem que rir, que é uma brincadeira, né? Falar que através de historinhas singelas, o grupo ensinava marxismo e leninismo para as criancinhas. Esse está lá, está no processo. Está no processo meu lá, da qual fui condenado e me deram 2 anos de cadeia. Bom, o teatro, por isso não foi que eles me venceram e deixaram que eu deixasse de fazer teatro de bonecos. Pelo contrário, acho que motivou muito mais. Então, o grupo Dadá, estava com Euclides e a Daí Chevalier, que estava no Rio, e o Manuel também, nessa época, foram para lá. E eu estava nessa coisa envolvida com de eu ser militar e estar no Exército,
e não podendo fazer o trabalho quando o pessoal já estava lá no Rio fazendo esse trabalho com teatro de bonecos. Mas assim que eu saí, eu já fui para o Rio. E lá nós nos encontramos novamente, foi da qual o Dadá estava fazendo uma temporada no Café Teatro Casagrande, lá em Ipanema, no Leblon, e também apresentação lá no Aterro do Flamengo, que tinha um teatrinho lá, e daí foi que a coisa começou, sabe, uma coisa assim, realmente voltada ao que era o teatro de bonecos. Foi quando eu conheci vários bonequeiros, Balan, Virginia Vale, a Cloris Daly, o Cláudio, todos os bonequeiros da época que estavam, sabe, em atividade no Rio, que eram vários grupos, né? E foi aí, então, inclusive, que nessa época, já em 66, por aí, que foi fundada a BTB, né? Associação Brasileira de Teatro de Bonecos. Foi a Cloris Daly, o Cláudio, a Virginia Vale, e um pessoal lá que fundaram a BTB. Aí, é lógico, o nosso trabalho era fazer teatro de bonecos. E a gente teve uma grande temporada lá no Rio, com, com os bonecos, lá no Café Teatro Casagrande e tal. Aí a repressão, novamente nessa época, estava violenta. Foi quando o Euclides e a Daí sumiram, de repente. Sumiram. Simplesmente desapareceram assim. Aí ficou eu e o Manuel perdido, sem saber o que eu sabia que era um motivo político, né? Aí, mais tarde, ficamos sabendo que ele tinha ido para o Peru. Foi uma coisa assim, vapt-vupt, ele estava no Peru. Ele e a Adair. Mas nós continuamos a nossa caminhada, né? O Manuel para um lado e eu para o outro. Aí eu fui em busca de emprego, porque o teatro já não existia mais o grupo. Eu não tinha mais respaldo do teatro de bonecos para estar fazendo com os amigos e tal, aquela coisa. E a sobrevivência financeira, que era uma coisa de momento, né? Que precisava abraçar isso, né? Então, dessa fase de 66 até 70, houve uma coisa muito que me tirou fora total da atividade do teatro de bonecos. Que em 69, 1º de maio de 69, eu já fui preso lá no Rio de Janeiro. De novo, eu e meu irmão, que mora na Espanha, Leontil, que fazia bonecos com Euclides também em Brasília. Quando estiver em Brasília, ele estava lá em Brasília, esse meu irmão, o Leontil. Aí, a gente estava lá num apartamento, lá na Lagoa Rodrigues de Freitas, lá, falando sobre teatro, sobre montagem de teatro, até, e a gente estava querendo formar um grupo, eu, ele e mais outras pessoas. Aí tinha a Norma Bengel, ela queria até produzir um trabalho do pessoal, a gente estava, sabe, com aquela coisa assim, com vontade mesmo, né? Mas aconteceu que no dia 10 de maio, dia 1º de maio de 69, foi todo mundo preso. Prenderam a gente lá. Foi um horror, um negócio, vai todo pro DOPS. Aí, o que aconteceu? 69 isso. Aconteceu. Eu estava, lógico, eu tinha envolvimento político, eu não nego isso, eu tinha envolvimento político. Né? Aí, foi no dia, logo em seguida a essa 1º de maio, quando foi em junho, aliás, eu tive que sair do Rio de Janeiro às pressas, de madrugada, e vim parar em São Paulo. Eu, a esposa e meu filho. Tá. Cheguei em São Paulo, estava fazendo minhas coisas normais, que era o trabalho, procurei um emprego que era difícil, porque você tinha que ter aquela ficha corrida da polícia para o cara te dar emprego. Então, você arrumava emprego de submundo, né? De coisa de escravatura mesmo, né? Trabalha aí que eu te dou
o que comer e por aí. Você era contador de obra. Mas eu tinha o conhecimento de um trabalho que aquele Nelo Bianchi, que era um processo de trabalho de qualidade de mão de obra em construção, e eu fui, então, me davam um emprego. Mas o que aconteceu? Em 70, dia 10 de junho de 70, na época do Copa do Mundo, a Operação Bandeirante de São Paulo me prendeu. Me localizou e me prendeu. Aí foi o lugar que o diabo amassou o pão, né? Eu e meu irmão, Leônidas, que era o mais velho, que estava no Teatro Paiol, passando para mim, do Teatro Paiol, aquela peça da Lelá Assunção, Jorginho Machão, né, lá no Teatro Paiol, no São Paulo. Ele estava fazendo direção de cena e eu ia substituir ele. Então, ele estava passando todo qual era o trabalho que tinha que ser feito, né? E era uma peça que estava em cartaz e estava muito bem, tinha um público maravilhoso todas as noites. Aí, mas aconteceu isso, minha prisão. Com 30 dias que ficamos na Operação Bandeirante, me transferiram para a PE no Rio de Janeiro, na Barão de Mesquita. Nem vou comentar o que aconteceu, porque são coisas que, né? Vamos falar dos bonecos. Vamos falar dos bonecos daí. Aí, lógico, fiquei no Rio de Janeiro, fui para o Galeão, fui lá para Fortaleza de Santa Cruz, voltei para a PE, da PE me transferiram para Curitiba para cumprir pena, de um processo que eu estava já condenado por fazer teatro de bonecos. Né? Bem, foi quando, então... Desculpa, Leonil. Eu acho que é importante você falar, se você não quiser, tudo bem, mas eu acho importante porque falar das coisas duras, e mesmo que pareça que isso não tem relação com o teatro de bonecos, tem sim muita relação, né? Você foi preso por fazer teatro de bonecos. E por que eu acho importante você falar também? Porque tem uma geração aí que faz teatro de bonecos e que está votando, está um pouco alienada, né? Então é importante que a memória fale. O seu depoimento é trazer à tona uma coisa que aconteceu e que não deve ser esquecida. Não pode ser esquecida, porque a gente está vendo uma geração que esquece fácil, né? E que vota num sistema ditatorial por uma piada, sabe? Inclusive bonequeiros que votam. Mas sabe, Flávio, é muito dolorido. É uma coisa que eu não... muitas vezes eu procuro até esquecer o que aconteceu, porque eu não fiquei com nenhuma sequela, sabe? Que eu fui muito forte nessa... E tenho muito orgulho de ter passado por tudo isso e de não ter entregado um companheiro meu. Isso, para mim, é a minha honra que tem dentro de mim, sabe? Porque os momentos que você está dependurado num pau de arara, recebendo afogamento e levando pancada, eu, principalmente, houve momentos assim, de não fraquejamento da minha vida, eu estava com força, querendo viver, mas teve um momento que dava aquela coisa assim, não, eu estou morto mesmo. Né? Mas havia uma coisa no interior que te levantava, porque a tortura é terrível. Eu me lembro do 1º de maio de 69, quando nós fomos presos lá na Lagoa, que foi lá para o DOPS, que logo em seguida, no outro dia, estava eu, minha esposa e meu filho presos também lá, e meu irmão. Eles soltaram a gente, o casal soltaram, mas eles soltaram com uma intenção de saber aonde que a gente ia e o que a gente ia fazer, com qual a gente ia ter contato e coisas assim. Mas era tão ousado que ainda eu fui lá no DOPS, 5 dias depois que me soltaram, levar um bolo. Um bolo. A minha ex-esposa fez um bolo, fomos levar um bolo lá. E meu irmão, atrás de um fundão lá, de um buraco lá, estava todo já estropiado porque apanhou bastante. E ele fez assim para mim. Eu entendi. Era 3 dias. Que no máximo que um ser humano pode suportar uma tortura seguida de 24 horas por dia, 3 dias.
depois ele pode até falar. Ele pode até falar. Então foi que naquele dia, naquela noite, foi quando um grande amigo e companheiro nosso, que era o capitão Gilberto de Azevedo, que era da aeronáutica, ele me pegou 3 horas da manhã e me trouxe para São Paulo. Trouxe para São Paulo para sair da situação que eu estava lá. Né? Aí, bom, retornando, eu fui preso, então, dia 10 de junho de 70, e em agosto, setembro eu já estava na prisão provisória do AU, em Curitiba, já para cumprir pena. Aí, quando foi em outubro ou novembro, não sei, desse ano de 70, já chegou o Manuel Kubachuk e a Marilda Kubachuk como preso político também. E também foram condenados no mesmo processo meu. O Manuel e a Marilda. Lá estavam, nós, os bonequeiros presos. Que os bonecos não existia mais nenhum. Já tudo sido preso. Bom, quando foi início de 72, no final de 71, que faltava um mês para terminar minha pena, aí a gente foi absolvido no STF, STM, Superior Militar lá, né? Absolveram nós. Eu saí. Foi absolvido, saí. Aí o que aconteceu? Eu já saí e fui para São Paulo. Uma caixa de boneco. Não, assim que eu saí do AU, eu e o Manuel já estavam fazendo boneco de papel higiênico e farinha de trigo, massa de arroz lá dentro do presídio. Era uma coisa estranha, porque os caras passavam e ficavam, o que esses caras estão fazendo? A guarda vinha lá, não pode, o que é isso? É pão, comida, não, é resto de coisa, a gente está fazendo uns bonequinhos aqui e tal. E nós fizemos boneco dentro do presídio do AU, eu e o Manuel Kubachuk. Fizemos boneco lá dentro. E quando eu saí, eu tinha uma maleta assim da cesta de Natal Amaral, aquela cheia de vime, uma cesta de vime, assim, que vinha os presentes, aquelas coisas, cheinha de boneco já, as cabeças dos bonecos, umas coisas assim. E quando me libertaram, eu saí com aquela coisa, e tinta, tinha algumas latinhas de tinta, guache, umas coisinhas assim, pincelzinho e tal. Eu saí já, comprei a passagem primeiro para ir na casa do meu pai, que morava em Presidente Prudente. Aí, na noite que eu fui pegar o ônibus lá na rodoviária, estava eu e o Nelson Seratiuk, irmão do Vitório Seratiuk, que aí os ucranianos aí, sabe? Teve preso junto conosco também. Aí, a Polícia Federal me prendeu lá na rodoviária, fizeram um aparato assim, uma coisa de louco, assim, parecia que eu era o maior terrorista do mundo que estava ali. Prenderam, me levaram lá na Polícia Federal, me deram um pau, no Nelson, inclusive, apanhou eu e ele, e os bonecos ficaram presos lá, também, outra vez nossos bonecos ficaram presos, porque acharam que a tinta e tal, acharam que a gente ia fazer uma pichação, contra a ditadura, contra não sei o que e tal. Mas não era nada disso, era o nosso boneco mesmo. Mas, infelizmente, aconteceu. Então, eu fui para São Paulo, nesse decorrer da coisa, e lá me reuni com algumas pessoas. Eu devo muito ao Falzerap, na época que ele me acolheu, me deu uma força de início, assim, me ajudou muito e tal. E eu fazia, como artesão, que sempre fui artesão, né? Eu fazia adereços para teatro. Então, o pessoal ia montar um trabalho, então, o Lara faz. Lara trabalha com couro, trabalha com metal, chama ele. Então, eu fazia alguma coisa e o Fausto me arrumou, inclusive lá num grupo que estava montando um trabalho, eu fiz umas armaduras, umas coisas, tudo de couro lá para os caras lá, uma coisa até interessante na época que me incentivou a mexer com couro mais ainda, porque eu também eu conhecia, mas era muito pouco, né, do trabalho do couro. Mas evoluir com isso, né? Tanto que hoje eu trabalho, faço bolsa, faço um monte de coisa, faço aquelas coisaradas cheias de couro, escultura e outros negócios mais, né? Então, aí, logo em seguida, Você está em 71? 71 para 72. Foi quando eu entrei na história. Quando a Sueli começou a vir, porque daí
Arrumei essa mulher aqui, ó. Mas eu vou contar uma história. Não, só deixa eu terminar aqui um pouquinho. Aqui. Daí eu arrumei essa mulher aqui e nos engabelamos um com o outro. E foi quando a gente... quando foi criado o Grupo Carreta em São Paulo. Eu, Manuel Kobachuk, Marilda Kobachuk e João Reinaldo Siqueira. Foi um grande, o Siqueira, um grande amigo que a gente teve do coração desde 63, que eu conhecia ele em Curitiba, né? João Siqueira. Então, mas para contar, eu tenho que entrar na história. O Lara veio para São Paulo, Presidente Prudente, porque nós saímos do Paraná, porque os nossos irmãos, né, eram comunistas, eram subversivos. E a história é que o pai do Lara era casado com minha mãe, entendeu? Então, nós éramos irmãos, apesar de eu ter se criado junto, porque eu não me lembro do Leonil na minha infância, porque ele estava, né, fazendo a vida, São Paulo, Rio, a gente só sabia, tá. E ele mandava muitos livros, foi uma pessoa que me incentivou muito a ler, porque ele mandava livrinhos, disquinhos e coisas assim. Mas foi quando eu entrei na história, porque ele veio para São Paulo para falar para o pai, porque o pai foi muito presente. O nosso pai foi muito presente, porque é meu padrasto, mas eu tinha como meu pai. E ele era muito presente, ele saía com maior dificuldade, ia para Curitiba visitar os filhos presos. Então, ele sofreu muito. E nós tivemos que sair do Paraná, porque eu lembro da família falar assim, os filhos do Vitor, todo preso, todo comunista. E isso machucava a gente. Então, nós íamos para o estado de São Paulo, então, com aquela dificuldade, sem casa, porque nós tínhamos a nossa casa, a gente tinha uma construção de vida perfeita. E o Leonil chegou, quando o Leonil, a última vez que ele me viu, eu tinha 7 para 8 anos. E daí, quando ele foi me ver novamente, eu já tinha 15 para 16. E daí, a gente se apaixonou. E isso foi outro trauma na família, porque eu era donzela, menina boazinha, normalista, né? E ele, né? Foi aí que a gente começou. Mas isso tudo nos favoreceu a criar um bom trabalho. Mas eu só depois, nessa história, como eu entrei na vida do Lara. E depois, quando eu entrei no teatro, foi que ele vai ter que contar um pouquinho mais sozinho. Criou o Grupo Carreta, São Paulo. Então, o Grupo Carreta... 73, 72. O grupo, daí a gente tinha o quê? Tinha os bonequeiros que havia acabado de sair da cadeia, né? Eram 3. O João não foi preso, nem foi envolvido politicamente. Ele foi perseguido. Foi perseguido, assim, pelas as atitudes dele, pelo trabalho dele que ele fazia e tal, pelos textos que ele escreveu. Tinha texto que, inclusive, o Manuel... depois, mais tarde, com o Carreta, depois que eu saí, montou um texto do João Reinaldo lá, um texto interessante, né? E, então, os 3 bonequeiros, né, eram ex-presos políticos e tal, então nos encontramos em São Paulo e vamos montar um outro grupo com outro nome e vamos fazer o trabalho. Então, a gente criou o Carreta. E o Carreta foi assim, a gente tinha que nos unir no sentido de fazer teatro de bonecos. E nós éramos bonequeiros, a Marilda, Manuel, eu e o João. Então, vamos fazer boneco. E tocamos a fazer boneco, correr, empresariar, sair atrás de escola para apresentar já alguns textos, alguma esquetezinho que a gente tinha já montado e tal, com alguns bonecos, e estava interessante, até estava bonitinha a coisa. Mas aí veio a história do Festival Nacional de Teatro de Bonecos, que ia ter no boneco infantil do Rio de Janeiro, né? E aí nós tínhamos que escrever um texto, vamos escrever um texto, né? Temos que fazer alguma coisa diferente e tal, uma coisa de duração de 1 hora aí, pelo menos, né? Escrevemos a Margarida Curiosa Visita à Floresta Negra, um texto que marcou na época e foi até muito interessante, porque ele nasceu assim, a gente estava fazendo até uma excursãozinha aqui pelo Paraná, e viemos aqui em Engenheiro Beltrão, e ali tinha muita mata, muita história, muita lenda, muito não sei o quê, e a gente falou, vamos fazer alguma coisa sobre ecologia, né? Sobre mato, sobre não sei o quê, e criamos, então, a Margarida, que visita uma floresta negra. Uma floresta negra, que ela entra lá, vai encontrar o Saci, todos os personagens da... Né? Então, o espetáculo foi montado. Nós montamos o espetáculo com menos...
escrevemos o texto e montamos o espetáculo com menos de um mês. Tá? Foi uma coisa assim, não vamos dizer que foi a toque de caixa, que ele estava tão gostoso de trabalhar com o texto que a gente não sentia, que assim que a gente estava produzindo, né, fazendo o trabalho. Então, em menos de um mês, a gente estava com o trabalho pronto. E fomos para esse festival lá no Rio de Janeiro. Para mostrar para a comissão, tinha que passar sem cenário, sem figurino, uma coisa crua. A gente foi lá e fez. Vai participar do festival. Foram classificados. Fomos classificados para participar. E nesse decorrer da produção da Margarida, tinha música. E as músicas, o João Reinaldo, ele gostava de escrever, cantar, de falar música, mas e a Sueli também. E a Sueli, porque a família, a mãe dela, os avós, todos são mineiros de Paropeba, né? Aí eles têm muita tradição folclórica, cultural, assim, da região, e a mãe dela passou muito para ela isso daí, porque daí ela pode até contar a trajetória dela como folclorista que ela é, né? De 30 e tantos anos fazendo trabalho de folclore e teatro de boneco. Mas eu não entrei no grupo, eu só participei na criação das músicas, porque Joãozinho era uma pessoa maravilhosa, sensível, humana, e ele tinha, assim, porque eu era muito jovem, eu tinha 16 para 17 anos, e estava com o bebê no colo, porque em seguida nós tivemos a nossa filha. Bom, mas reduzindo, e ele falava assim, e daí o que eu faço assim? Daí tinha uma formiga, e o Lara estava construindo essa formiga, e essa formiga tinha articulação, e ela era muito bonita, era feita de bola de isopor, e eu achei aquilo maravilhoso, aquilo me encantou, né? E eu estava assim, recém-apaixonada pelo meu homem, e daí ele falou assim, mas... E eu me lembrei que, como eu sou da roça, eu sou roceira, né? Eu sou da terra, e eu me lembro que as formigas, elas trabalham o dia inteiro. Daí eu comecei, carrega, carrega, carrega sem parar, minha vida é carregar. Daí o Joãozinho falou, carregando o dia inteiro, e eu, folha pro formigueiro. Foi assim que as músicas foram nascendo. Ele me dando a oportunidade de estar e eu me apaixonando pelo teatro boneco. Foi muito lindo. Então, a minha participação foi só realmente assim, em algumas músicas, a música da Margarida, da Margarida, a música, porque todos tinham suas músicas, porque era um espetáculo onde a introdução da fala da necessidade da proteção das nossas matas, onde todos os animais eram, né? E é um texto muito lindo, né? E eu fico muito, muito feliz deles terem conseguido, né? Agora o Lara continua. Eles foram para o Rio, eu vim para visitar meus pais, que eu não podia ir para o Rio com um bebê de 3, 4 meses, e daí aconteceu uma coisa linda, o Paraná, né, foi o último festival, e daí lá... Então, daí a gente foi para esse festival, e lá a gente já continuou mantendo contato com várias pessoas, envolvidas com teatro de boneco, né? E o nosso espetáculo foi, então, premiado, os 5 prêmios do festival deram para o Grupo Carreta, deram para nós. Melhor música. Melhor texto, melhor música, melhor direção, melhor cenário e tal, foi até bonito. Tivemos muita reportagem, inclusive na época, você falava muito quando aquele Ian Michalski, né? Aquela quando o pessoal falava, pô, se o Ian Michalski falar lá na coluna dele que o espetáculo não presta, pode até fechar o grupo, né? Daí é bem assim a coisa. E, inclusive, ele falou muito bem, e outras publicações, inclusive na Manchete saiu uma reportagem do Grupo Carreta com a sua trajetória. E nessa trajetória a gente, inclusive, foi premiado, assim, a gente foi 3 meses no Teatro Graucio Gil, lá em Copacabana, uma temporada, e também uma excursão pelo Nordeste com o nosso trabalho, em todas as capitais e tal. Foi na época quando a gente chegou em São Luís do Maranhão, nós ficamos lá com o pessoal do Laborarte,
quando a gente conheceu o Tasso Borralho, grande figura, maravilhosa, um cara espetacular com o trabalho. Nós demos um curso de teatro e boneco lá, inclusive depois ele veio fazer um trabalho maravilhoso lá com Cavaleiro do Destino, uma coisa assim, não me lembro agora. É um espetáculo maravilhoso que ele produziu com bonecos e ator, sabe, uma mescla bem, sabe, aquela coisa bem do norte mesmo, com muito tambor, com muito afroché, com muito aquela coisa, sabe? Foi maravilhoso o trabalho. E que a Margarida Curiosa tinha influenciado isso. Mescla de ator, boneco, aquilo. Então, isso foi importante. Porque na época, a gente foi um pouco ousado assim, com o nosso trabalho, porque a gente fez uma mescla de boneco e ator. Era uma coisa que a gente não via isso. Parece que não tinha acontecido isso lá. Se aconteceu, houve, mas a gente não se apegou nisso. Então, a gente fez essa mistura, né? Ao mesmo tempo que você estava com o boneco atrás da empanada, você tinha o boneco em suas mãos também, dialogando jogando para o público, direto para o público, assim, na frente do público com o boneco. Isso foi uma coisa interessante do um trabalho que a gente fez, né? Só que nós ainda estamos em 73. Imagine até a gente chegar em 2022. Bom, daí vamos lá. Aí, lógico... Só um pouquinho, para não ficar muito longe, eu tenho uma curiosidade de uma coisa que você falou ali, eu queria só uma pergunta concreta, objetiva, e daí para a gente seguir aí o painel, né? O panorama. Quando você e o Kubachuk deu esse curso lá para os metalúrgicos, era um curso de teatro ou teatro de bonecos? Teatro de bonecos. Teatro de bonecos. Que a gente fazia parte do CPC, eles já tinham o CPC. O pessoal lá de Cubatão, em Santos, lá, eles já tinham estavam fundando o CPC. O CPC já estava praticamente, eles estavam, inclusive, trabalhando um trabalho, a canção subdesenvolvido. O alto do 99%. Foi o alto. Era o alto que eles já estavam montando. E a gente, como eles tinham visto o nosso trabalho, que existia boneco e ator, a área do ator, eles também queriam boneco. E eu e o Manuel fomos para dar um curso lá de teatro e bonecos. Houve uma coisa, inclusive, na época, que eu e o Manuel, a gente, no CPC, a gente tinha intenção de montar os fuzis Sr. Carrado Brest. A gente queria montar o trabalho para o CPC, porque era o adulto, né? Aí, nós fomos para São Paulo, isso dias antes de acontecer o golpe, de 1º de abril, né? Dias antes. Ele foi para São Paulo, e lá no Teatro de Arena, em São Paulo, o Milton Gonçalves e o Paulo José nos ajudaram muito, porque eles tinham montado já o fuzil. Eles tinham feito o trabalho, o fuzil lá no Arena. Aí o Paulo José tocou piano e o Milton cantou algumas das músicas da qual eles tinham montado, feito o trabalho para nós. Isso foi gravado em cassete. Coisinha assim, foi gravado naquele gravadorzinho, coisa assim, para a gente ter uma noção de todo o trabalho, né? E também o Cláudio Correia Castro, ele tinha, eu não me lembro se ele trabalhou no espetáculo, como é que foi, ou se tinha intenção também de montar esse trabalho. Ele tinha um rolo de filme, um rolo sobre a Revolução Espanhola, né? Que era uma coisa sobre a Revolução, lá da época da ditadura feroz lá do Franco, né? Aí, a gente foi preso com esse material. Então, você imagina, o que aconteceu? A Polícia Marítima dava cacetada e depois perguntava, sabe? Era assim. E a gente saiu, eles nos liberaram de lá, porque o comandante da polícia, dessa polícia marítima lá, ele era avô da menina que foi presa junto comigo. Que estava preso junto comigo, era a neta dele. Quando ele viu de manhã que apanhou a noite inteira lá, que ele olhou, foi um horror. Ele dava soco, murro e pontapé naqueles caras assim, que fazia um horror. Aí pegou a gente e jogou para fora. Sem mais nem menos. Eu e o Manuel juntamos dentro do ônibus assim, sumimos. Eu não sabia nem para onde que ia.
se a gente ia para Astorga ou para Marrakech. Porque não foi A, brincadeira. a década de 70, você está aí em 70 e um pouquinho, né? No começo de 70. A década de 70, entre 70 e 80, foi mais violento do que esse começo, assim, a questão da perseguição, Não, da censura, ou era uma censura mais textual, mais... não, era tudo igual. Era tudo igual. Aí, o que acontecia? A gente sabia que muitos companheiros estavam sendo mortos, sabe? Irmão, o Leondas, O meu irmão, por exemplo, ele estava no Rio. ele trabalhava no Grupo Opinião lá no Rio, com o pessoal, ele teve a Liberdade, meu irmão fez direção de cena, Se Correr o Bicho Pega, ele trabalhou como ator também. Na época, o Paulo Altran, o pessoal fizeram até porque foi proibido o espetáculo, e eles estavam levando. Aí saíram ali do Grupo Opinião, que na Siqueira Campos ali, o espaço da calçada é bem largo, assim, né? Então tinha um carro em cima da calçada, um carro preto, um Corcel. Quando o pessoal saiu, esse cara tocou o carro para cima dos atores. Aí o Duvaldo Viana Filho quebrou um braço, a Pitim Prá parece que quebrou costela, e meu irmão foi arrastado por 100 metros, assim, arrebentando debaixo do carro. Tanto que ele ficou 1 ano no Miguel Couto, para recuperar das quebraduras, ficou 1 ano internado no Miguel Couto, lá no Rio, e depois mais 8 meses no Pinel, na Praia Vermelha, para saber quem era ele. Mas nunca mais ele voltou a ser o Leônidas. Nunca mais. Porque daí ele ficou muito dependente de mim, porque eu era o irmão que estava sempre com ele. Mas uma pessoa que falava 3, 4 línguas fluentemente, tinha uma carreira super inteligente, né? Porque eu não sei, esses 3 irmãos, Leônidas, Leontil e Emil, fizeram um absurdo. E cada um no lugar e se encontrava. E ele pagou muito caro. Porque o Leonil foi torturado, foi preso e tudo, mas o Lar é uma pessoa muito forte. Não é à toa que tem 77 anos e fala como se estivesse vivendo agora. Chega até a me incomodar. Né? Então, o Leônidas pagou muito caro. Nós ficamos com ele depois 30 anos. Eu falei que eu casei com o Leonil e ganhei o Leônidas de presente, porque ele ficou dependente do irmão para tudo, para comer, beber, vestir, pensar, agir. Então, foi muito difícil. Uma pessoa de uma capacidade intelectual, porque a milícia matou meu irmão. Mas, infelizmente, essas coisas ocorreram na área escura do manto negro que passou por esse país e que tem muita gente ainda que quer o retorno dessa coisa, sem conhecer, sem saber o que é. Que a gente sabe, a gente mesmo, agora há pouco você falou que muitos jovens não conhecem, não sabem essa fase. Realmente, nós temos um grupo aqui em Maringá que tem pessoa que é da extrema-direita. A gente não sabe como. Não sabe por que a pessoa tem esse pensamento. Tem grupo de teatro de boneco e esses bolsonaristas da vida, essas coisas... Aliás, não vamos entrar nesse, porque eu acho que nós temos que ter... Não é medo, porque eu não tenho medo, mas a gente tem uma família muito grande. Nós temos filhos, netos, né? Então, eu paguei por uma coisa que eu nem sabia. Meu pai pagou, minha mãe, meus irmãos, porque nós somos em 11, né? Então, todos pagaram pelos 3. E eu pago até hoje, porque eu sofro, como se eu voltasse atrás. O Lar é mais forte. Bom, mas vamos lá. Nós agora vamos começar a história do grupo... assim, até dessa década da montagem do Carreta e tal, aquela coisa... a gente andou muito com o trabalho do Carreta. Fizemos muitas apresentações e depois nós retornamos lá no Grau Surgiu em Copacabana, com a nova temporada e tal. Foi quando eu falei para o pessoal do grupo que eu ia sair, que eu tinha que sair, que eu ia para Brasília, eu tinha que fazer um trabalho em Brasília, e o meu irmão, Leontil, que mora na Espanha e tal, ele estava em Brasília, fazendo um trabalho lá, e eu
ele me chamou, eu preciso de você e você tem que ir para Brasília comigo. Aí arrumei um substituto, fiquei vindo de Brasília para o Rio todo final de semana, apresentava, voltava, e fiquei aquela luta lá um mês, até o meu substituto, que foi o Benedito. O Benedito, que me substituiu no meu papel. Aí veio a Gilda, o Jorge veio para o Carreta, veio um monte de gente. Foi, e eu saí. Daí o Carreta continuou a vida dele e eu fui para Brasília fazer esse meu trabalho, que fiquei um ano, né? Aí eu retornei para Macaé, fui para Macaé, daí no estado do Rio, para fazer um outro trabalho também, que eu tinha feito a convite, eu tinha que fazer. Aí foi quando eu vim para Maringá. Por minha causa. Daí o que aconteceu? A gente estava lá em Macaé, ela tinha o secundário, né? E o sonho dela era estudar, queria estudar. Queria fazer a faculdade. Queria fazer uma faculdade. Então, lá em Macaé não tinha condições. E a gente voltar para o Rio é pior, porque em Macaé a gente tinha estrutura, mas lá no Rio a gente não tinha. Então, o que resolvemos? Vim para Maringá, porque aqui tinha família e tal, viemos para Maringá. Em 75. Eu conto agora. É. Em 75... Eu vou tomar água. E ele vai tomar água. Pode até fazer um cafezinho, né? Em 75, como eu casei muito nova, eu queria terminar. Eu tinha uma sede de conhecimento. E outra, eu falava com pessoas que falavam coisas que eu nem sabia, palavras que eu nunca tinha ouvido. Então, isso me incomodava muito. E eu queria vir. E só poderia fazer isso aqui na minha terra. Eu sou paranaense. Então, eu falei para o Lara, aqui, Macaé não dá. E a gente tinha uma estrutura. O Lara comprou uma quadra e já fez, porque ele fazia móveis rústicos. O Lara é um marceneiro maravilhoso. E tinha encomenda, a gente ganhou muito dinheiro. Ele ganhava dinheiro, ele contratava 5, 6 homens, trabalhando dia e noite para ele, para entregar encomendas. Ele fazia até o morão das piscininhas das casas dos grandes militares, dos grandes administradores em Brasília. Depois veio para o Rio, porque o pessoal descobriu ele lá, trouxeram ele para o Rio, e daí muito trabalho. Mas a gente ganhava dinheiro, mas a gente não tinha aquele acalento da arte que nos alimenta. Então, eu precisava disso. E daí, minha mãe tinha voltado para o estado do Paraná. A coisa tinha amenizado, já não tinha mais aquele polícia andando atrás do meu pai, gente vigiando a minha casa 24 horas, né? Porque é demais. 3 numa mesma família, preso político é demais, né? Então, minha mãe voltou, meus pais voltaram para coisa, escolheram a cidade de Maringá, minha cidade maravilhosa, que eu sou apaixonada. Bom, chegamos aqui no dia 5 de setembro de 1975. Vendemos tudo que tínhamos em Macaé e viemos para cá. Que a intenção da gente fazer, e o Lara falou, chegando lá eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer móvel e vou fazer teatro. Uma fria danada. Porque é uma cidade nova, a cidade tinha 20 anos, as pessoas não se interessavam por arte, se interessavam por comprar e terra e vender, e data, e aquela coisa toda. Mas tinha uma universidade linda, a qual eu entrei em 76, dá licença, e saí em 2019. Cafezinho. Né? O café. Então, obrigado. Aí eu entrei e começamos. No dia 20 de setembro, quer dizer, fazia 15 dias que nós estávamos aqui, o Lara falou assim, vamos fazer um grupo de teatro? Eu olhei para ele e falei assim, mas como não vamos fazer? Vamos fazer. Era eu e você. Daí nós começamos a trazer os irmãos, os outros irmãos, né? Daí entrou meu irmão, aí é nosso irmão, porque é irmão dele e meu também, filho de minha mãe com o pai dele. E daí meus irmãos, namoradas, aquela coisa. E no instantinho a gente montou um grupo que está até hoje. Eu acho que é o mais antigo, atuante, é o nosso grupo, que chama o Grupo Pau de Fita. Né? Em homenagem já ao folclore, né? Porque o Pau de Fita é um personagem muito importante no folclore aqui, dos 3, vamos dizer assim, dos 3 estados. Apesar das pessoas nem saberem o que é, mas né, para nós é muito importante. E começamos a fazer. E para começar, era eu, ele, meu irmão e a namorada. E depois
eu comecei a universidade, já comecei a envolver alguns professores da universidade no trabalho. O professor Péricles. Foi o professor Péricles, foi o primeiro que a gente trouxe para o grupo, um senhor de 80 anos, mas se apaixonou e deu muita força, porque ele era muito conhecido na cidade, e foi assim que nós começamos. Mas no início, a gente fazia o espetáculo na praça e corria o chapéu. Fizemos isso em Brasília, fizemos isso em vários lugares do mundo, né? E sempre foi muito bom para nós. A gente tinha o prazer de correr o chapéu e sentir as pessoas ter prazer de dar aquele dinheiro para nós pelo que nós tínhamos feito. Foi em 80 que nós fizemos a excursão. Fizemos. Em 80 nós fizemos uma excursão de 1 ano pelo Brasil afora, correndo chapéu. E nós saímos com 600 cruzeiros e voltamos com 850 cruzeiros, né? Porque a gente tinha Foi muito bom, tem coisas demais para a gente contar. E a gente andou o Brasil todo. E em 80, quando a gente... vamos falar um pouco antes assim da formação do grupo do Pau de Fita, a gente fazia apresentações em praças públicas, em escola, a gente inclusive participou de projetos de boneco na escola e tal, foi criado por amigos e tal, boneco na escola e tal, que foi muito legal, muito bacana, porque a gente fazia as apresentações e, ao mesmo tempo, a gente passava as informações sobre o teatro de boneco, a confecção, o trabalho e tal, que havia muitos interessados. Inclusive, tem algumas pessoas que fazem teatro de boneco aqui em Maringá, que vieram fazer teatro de boneco... Hoje são bonequinhos. Porque viram a gente, conheceram a gente. Fizeram os nossos cursos quando criança, quando adulto. A gente tem bonequeiro aqui hoje que era criança de 5 anos, quando a gente já estava apresentando, e hoje ele é bonequeiro aqui, sabe? Então, isso foi... Eles são muitos. Isso foi maravilhoso para a gente, né? Então, aí, nesse decorrer de 75 a 80, a gente teve alguns percalços. Por quê? Primeiro, é uma cidade cultural, né? Novos Ricos. Uma cidade de Novos Ricos, cheia de preconceito e conceitos em relação às pessoas. Eu era cabeludo, andava de chinelo e era considerado hippie, né? E tanto que houve um fato, né? Comigo, o fiscal da prefeitura chegava e chutava meu material de artesanato que estava exposto. E a caixa de boneco? Ou não deixava montar o palco na praça, porque não tinha liberação. Autorização. Mas não tinha autorização. Mas a gente era teimoso e começava com os bonecos falar aqui, daí até o próprio fiscal ficava meio sem saber o que acontecia. A gente brincava com os bonecos, aí a gente acabava fazendo... Vem aqui me tirar, se você é capaz. E tinha uma personagem muito lindinha, que chamava Rosinha, ela falava assim, gente, se você acredita que você pode, que você tem todo esse poder, esse poder você não tem, não. Vem aqui. Então, eu acho que tudo que se passou... É que a gente provocava, né? É verdade, a gente também provocava. Mas era o que dava sal, tempero ao nosso espetáculo de rua. E daí aconteceu outra coisa muito chata mesmo. Eu fiquei doente. E daí foi muito, muito, muito trágico. Eu fiz... brincadeira, vamos pensar... Mas foram 7 cirurgias seguidas em 2 anos. Então, foi muito desagradável. E, nesse período, foi outro baque. E tudo que a gente tinha construído em Brasília, Macaé, foi tudo particular. Porque, naquela época, né, a gente não tinha plano de saúde, não tinha nada. Então, o Lara foi vendendo, foi tirando o dinheiro que a gente tinha para comprar a nossa casa aqui, aquela coisa, e fomos pagando para... E o médico chegou para ele e falou assim, olha, terminou a cirurgia, ele perguntou como é... Não, ela não tem 6 meses de vida. Então, isso foi muito, muito desagradável. Daí mas nós perdemos, assim, um tempo, um período perdido, né? E daí, em seguida, eu entrei na UEM, que é a minha universidade, né? Que é minha estrutura, vamos dizer assim, uma estrutura que você recebe. E daí eu terminei a faculdade, como... Foi assim, coisas muito... Quando você tem muita vontade, quando eu fiz o vestibular, eu fiz em Londrina e em Maringá, na UEL e na UEM. Já era um nome, as universidades já tinham um certo valor, né, tecnicamente falando. E eu passei na UEL, em odontologia, porque eu fiz primeiro lá o vestibular, depois, 18 dias depois, fiz em Maringá. E eu passei lá em odontologia, mas eu não pude fazer, porque era muito caro a mensalidade.
e nós tínhamos gasto todo o dinheiro, não dá, porque tinha uma reserva lá, a faculdade está aqui, e essa faculdade foi para a minha saúde. Daí eu passei na UEM, e eu passei em primeiro lugar dentro da universidade. Então foi aquela coisa muito importante para a família, como eu tinha sido a primeira a entrar. Bom, resumindo, eu entrei na UEM e não saí mais. Porque quando eu terminei o meu curso, e as pessoas falam assim, não sei o quê, daí fui laureada, daí já ganhei um curso de especialização gratuito, que para mim foi maravilhoso. E daí saiu, e eles falavam assim, mas eu falava, eu não vou exercer minha profissão, porque eu não vou ensinar as pessoas a explorarem as outras. Eu não vou permitir. E eu fiz administração de empresa, e eu não vou permitir isso, não sei o que, não sei o que. E eu tinha uma pessoa muito querida, que foi um professor, e ele falou para mim assim, mas Sueli, não faça mesmo, né? Vai o que você gosta de fazer. E eu sempre gostei de folclore, do canto, da dança. Eu dancei a minha vida inteira. Eu me lembro que com 3 anos eu já dançava. Tem foto minha já dançando com os 3 anos. E daí saiu um curso, um concurso, né, um edital, e eu fiz e entrei. Daí eu fazia teatro de bonecos, trabalhava com a dança, com canto, com folclore, falava da cultura do meu povo, quem somos nós, e isso foram 30 anos. E dentro desse processo, o Grupo Pau de Fita foi a coisa mais importante, porque a gente reencontrou a Laura Gregório de Oliveira, que foi um colega que o Lara tinha lá em Curitiba, no curso com o Maranhão, com o João e não sei o quê. Se encontramos, daí nós fizemos uma revolução na cidade de Maringá. Então, a cidade de Maringá não pode falar da história, da cultura de Maringá, sem falar do Grupo Pau de Fita na década de 80 e da década de 90, certo? Porque a gente pegava Maringá e levava para São Paulo, a gente pegava Maringá e levava para Curitiba, a gente pegava Maringá e levava para tudo que é lugar. E nós tivemos uma coisa muito séria, porque como surgiu a margarida, surgiu também o grão de milho. O grão de milho foi um texto que nós montamos, que foi outro prêmio. Eu falo assim, que as pessoas muitas vezes acham que não, mas a gente recebe prêmios de um astral acima, sabe? Porque as pessoas têm que acreditar que tem um astral acima da gente, não é possível. E esse espetáculo foi assim, porque o Lara é cheio de coisa. Quando ele fala, pode sair de baixo que o negócio sai mesmo. Ele falou, vamos fazer um trabalho que eu estou cansado de correr chapéu, quero voltar. Eu me lembro que ele deitado com a mão assim, eu quero voltar à elite do teatro. Eu falei, mas Lara, estamos numa fase tão boa. Ele falou, eu quero voltar na elite do teatro de novo. Vamos montar. Daí ele falou assim, vamos escrever um texto? Eu falei, vamos, ué, por causa disso. Daí eu falei, então tá, mas tem que ter a cultura popular brasileira. Daí contamos aquela lenda do milho, do grão de milho, que todo mundo conhece. E foi o divisor de águas. Porque esse espetáculo fez igual Margarida Curiosa, estourou, ganhamos Sul Brasileiro, ganhamos não sei o quê, e tá. Depois disso, o Grupo Pau de Fita ficou meio, vamos dizer assim, meio quase parando, porque a gente criou outros grupos. A gente criou o Grupo Fogança, que era um grupo de danças folclóricas da universidade. A universidade me deu a oportunidade de desenvolver grandes projetos lá dentro, e foi um trabalho, o Grupo Fogança foi um projeto lindíssimo que a gente realizou aqui, e era minha pessoa, mas eu sempre tive o Lara. Não dava, eu nunca trabalhei sozinha. O Lara, né, vamos lá, fomos para a França, fomos para o Japão, fomos para a China com esse grupo, para o Chile, né, Peru, ou você pensar, esse grupo foi representando o Brasil. A gente não representava mais Maringá, a gente representava o Brasil. Então, foi um trabalho muito bonito que a universidade me proporcionou. E eu fiz isso junto com o Lara. Eu ficava de madrugada pesquisando, e ele me ajudando, e a gente, não, assim, acolá, acolá. E daí o grupo, a gente dividiu toda aquela energia que a gente jogava no Pau de Fita, a gente começou a jogar no grupo Fogança, no grupo Pau de Fita nossa, Fogança da UEM. Daí a FITAP. A FITAP, que teve olha, o Lara tem que te contar isso, o que o Lara fez aqui na FITAP, porque eu disse que a gente foi
assim, Maringá não pode contar, porque o Lara entrou na FITAP, ele e a Laô fizeram um absurdo. A gente fez um absurdo mesmo, assim, por ser uma cidade do interior, porque naquela época nós não éramos a terceira cidade do estado, nós éramos a 10ª cidade do estado. Maringá é uma cidade muito jovem. Mas vou deixar a Lara contar sobre a FITAP, porque é dele. Não, é porque o grupo estava, a gente já estava com o grupo Pó de Fita, a Selico Fogança dentro da universidade, e também eu e o Alaô, depois que nós nos reencontramos aqui em Maringá, o Alaô veio fazer parte do nosso grupo também, do grupo Pó de Fita. Ele e a esposa veio trabalhar conosco no Pó de Fita. E também a gente não só estava envolvido com o movimento cultural de teatro aqui em Maringá, que a gente começou a ver. Aqui em Maringá teve 35 grupos de teatro amador, só que as coisas não aconteciam, sabe? Estava lá, às vezes apresentava lá num lugarzinho, fundo de quintal, não sei o quê. A gente falou, vamos fazer um movimento com isso daí, né? Foi quando a gente, então, aproveitando que a gente já tinha ido para Londrina, no Festival de Londrina, apresentar o grupo Pó de Fita, que a gente conheceu o pessoal, e vamos criar a subsede, então, da FITAP em Maringá. A gente veio com a ideia de montar a FITAP, criou a FITAP. 83. Aí já resolvemos fazer o festival. Aí ficou aí a coisa pegou, sabe? Porque daí a gente já não tinha mais tempo para nada, não tinha tempo para Pó de Fita, nem para Fogança e coisa, era a FITAP. A FITAP tomou muito tempo, mas foi uma história, é uma história à parte que a gente realizou e fez acontecer. A gente, na época, não tinha nem teatro em Maringá, para você ver, não tinha um espaço físico. O espaço físico que tinha em relação a teatro era o Sesc, uma sala pequena, que mal... Teto de 1,80 m. O teto baixinho, que o ator ficava quase encostando a cabeça no teto lá. E o Dona Guilhermina, que é uma coisa de freira e tal, que era locado para a gente, então, fazer parte do festival, né? A gente, então, reuniu daí Sesc, Universidade e FITAP para a realização de festival. E com isso a gente levou 9 espetáculos. 9 edições. 9 edições da FITAP. A 10ª você entregou. Eu queria aproveitar esse tema do festival para perguntar sobre formação, assim. Eu queria que vocês falassem os dois um pouquinho, porque assim, na década de 70, 80, em 90 ainda tinha bastante festivais. Os artistas se formavam e também multiplicavam seus saberes nos festivais, né? Era um lugar muito forte a formação de artista, tanto para aprender como para passar, né, os seus saberes. A troca de informação, de conhecimento, o aprendizado vem dos outros, fazendo melhor do que você. Certo? E como o Lara era muito conhecido, porque, vai não sei o que de São Paulo, daí a pessoa fala, manda um abração para o Leonil Lara, porque todo mundo conhecia Leonil Lara, né? Então o Lara ficou muito respeitado. Daí vai em Curitiba e não sei o quê, e daí nós iniciamos os festivais aqui. E esse festival não era de teatro boneca, era festival de teatro. Então, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, foi uma wave. Porque, na realidade, não só no decorrer da criação da FITAP que havia essa troca de experiência. A gente fazia sempre tinha uma proposta. A gente, além de fazer o nosso trabalho, a gente fazia oficina, dava oficina. E a gente participou de alguns projetos da prefeitura aqui, o Teatro Vai à Escola. Do Estado também. Do Estado também. Tivemos uma participação, que era aqui a micro-região 9, né, do AMUSEP, e a gente percorreu todas as cidades circunvizinhas aqui. Ensinando o pouco que a gente sabia. Mostrando o nosso trabalho, aquilo que a gente tinha, né, que era o teatro de bonecos e o afazeres do dia a dia, que ensinar as pessoas, a criançada... Cenografia, o Lara ensinava, técnica de pintura, luz. Eu me lembro que o Lara dando aula de como trabalhar a caixa de luz e não sei o quê, a cor preta. Então, para mim era um aprendizado, porque eu estava aprendendo com ele. E as pessoas se apaixonaram. Então, o Lara virou assim, uma referência
no norte do Paraná em relação. Daí tinha Nietzsche Jacon em Londrina, Leonil Lara e Alaô aqui em Maringá, e depois tinha o pessoal lá em Cascavel, que a gente foi crescendo, agregando e trazendo, porque a gente queria criar pontos. Porque Curitiba é muito distante, até hoje Curitiba é distante de nós. Porque certo? Tanto é que nós nunca fomos convidados para Curitiba. Nunca. Entendeu? Assim, não é que não foi convidado. Mas não no sentido assim, do valor do grupo por ser aqui, do Paraná e do interior. Não, e que também tem outras coisas. Muitas vezes acontece o seguinte, a gente está sempre aberto à possibilidade do diálogo e a coisa assim. Mas o tempo todo que nós, desde que nós criamos o grupo Pau de Fita aqui, nós já tivemos alguns desentendimentos com o grupo pessoal de Curitiba, porque em relação à questão de realizações. Por exemplo, as coisas e os projetos, os grandes projetos, estão dentro de Curitiba. Né? Não vem para o interior. Acaba não vindo para o interior. E as dificuldades sempre foram imensas para os grupos de interior se locomover para Curitiba. Primeiro, a gente sabe, no último ainda que a gente ficou sabendo, tinha lá uma verbinha para um grupo que fosse apresentar lá para Curitiba, era R$2.000. Você gasta isso só de sair daqui de Maringá. E daí? Como é que faz? Como é que um grupo, por exemplo, a gente tinha na época um grupo da montagem do grão de milho, a gente tinha 9 pessoas, né? Um instrumental enorme. Uma bagageira, cenário, bonecos. Como é que a gente ia carregar? A gente tinha uma árvore. Então, a gente não tinha acesso à participação, mostrar o nosso trabalho, muitas vezes na capital, justamente pelo fato do custo financeiro, né? Que isso pesa muito do bolso de todos nós, os bonequeiros, né? Deixa eu perguntar só uma coisa. Você é bonequeiro? Sou. Sobra dinheiro? Hã? Sobra dinheiro? Não, como bonequeiro, não. Meu grupo é grande também, meu grupo é 9 pessoas, então... A gente então... não está explicando nada para você, a gente só está contando. Mas eu não era bem nesse sentido que eu queria falar. Eu queria dizer que sempre foi muito difícil. Sim, né? A gente tinha um grupo aqui que era um grupo muito... Como é que eu posso dizer? Agora, iniciante. Agora e tem ele uma tinha que ser uma questão... pessoa. Isso tem uma questão de política pública também, né? Porque a política pública é muito centralizada à capital, né? Assim como a capital não faz projetos para contemplar o interior, menos ainda faz do interior via capital, né? Então, é sempre muito... Tem projetos, né, que acontecem nas capitais, que eles pagam uma companhia de 20 atores que vem de São Paulo, mas não pagam uma companhia de 10 que vem do interior. Mas então, deixa a gente falar da FITAP. Isso é uma questão de gestão, né? Gestão pública também. Gestão dos festivais e gestão pública. Gestão cultural, de modo geral. Agora, gente, é muita... Vocês... Eu fui assistir a reunião, ou a entrevista que vocês deram para o Andresson, também, né? Tem 2 partes, porque vocês são a história do teatro. Então, é muito... Paraná, né? É pena que a gente não pode estar com Marilda, com o Manuel, para a gente sentar e podermos contar junto. Porque você acredita que o Manuel, é mais que irmão, né? A gente passou muitos percalços na vida em situações muito difíceis, né? Mas a gente não tem nem contato, porque a gente sabe que ele está difícil, né? A gente nem reconhece as pessoas muitas vezes. A Marilda também, que era uma outra pessoa, a gente também não tem contato nenhum. Como se diz, houve um distanciamento disso aí. Da época, o Euclides também me parece que ele está assim, vivendo com o filho, também já com problemas, não sei, uma coisa assim de cabeça, não sei o que está acontecendo. E são acervos, são coisas que vai se perdendo no tempo e no espaço. Está se perdendo uma história, está se perdendo toda... Uma verdade. Uma coisa grande, os bonecos, que isso podia ter um grande museu, que fosse, aonde fosse, um museu dos bonecos do Paraná, que seria uma coisa maravilhosa. A gente tem aqui, eu tenho bonecos aí que tem... 45 anos. 45 anos. Lindos. De madeira, porque o Lara só faz boneco de madeira. Não é só de madeira. É o processo, né?
aquele processo. Você, como em 63 era papel higiênico, com farinha de trigo e aquela coisa, Maçaroca. aquela maçoca assim, aí veio a evolução, tinha o teatro, a madeira, o do Mamulengo me A inspirou espuma. muito, né? O Mamulengo me inspirou muito a trabalhar na madeira. E eu gosto de madeira, eu entalho a madeira, eu gosto da madeira, então eu gosto de fazer o boneco na madeira. Aí, outras técnicas, por exemplo, espuma, eu nunca gostei de fazer bonequinho de espuma, não. Isso é uma coisa que eu não... E sei fazer, já passei, inclusive, em curso, né? Dei curso lá dentro da universidade, que o pessoal lá queria aprender a fazer boneco de espuma, e eu dei um curso para eles. Mas não gosto. Fica aquele recorte, faz o modelo, fica aquela coisa assim. Então, eu não gosto. Eu gosto muito do boneco tradicional, das suas formas, suas características, suas ações. Ou se mexe a boca ou não, vai muito da técnica e da criação do boneco, né? Então, eu tenho aproximadamente aí ou mais de 300 bonecos, sabe? Tem umas caixas, eu faço umas caixas grandes, cada caixa tem uma história, né? Ou um espetáculo montado. Tem coisas que já estou desfazendo, né? Assim, perdendo porque não tem para onde ir e nem para o que fazer. Eu não sou sectário, vou jogar fora e botar fogo. Não, pelo contrário. Se há aproveitamento, aproveita. Se não há aproveitamento, então há um descarte. Agora, por exemplo, ele está com um novo espetáculo, estou montando. Então, é tudo de madeira. É tudo madeira. Olha o tamanho dele. Esse é o que Gente, eu super queria perguntar para vocês. A última pergunta, a última questão que estava aqui para eu. A última não, tinha algumas aqui, mas tinha uma que eu acho que é muito exemplar, o trabalho de Leonil, o trabalho de vocês na engenharia do boneco de madeira, na articulação, no, na forma, né? Então eu queria muito conversar mais com vocês, só que a gente está meio que com o tempo apertadinho. Então eu queria. Mas aí a gente falou da criação da APRTB, que foi em 85, que foi a primeira vez que Curitiba e Maringá se uniram, porque eram as duas cidades que faziam teatro de boneco, para criar né, vamos dizer, uma força-tarefa aqui em coisa. Nós nem chegamos. Então, nós vamos ter que fazer uma outra gravação para passar de 85. Porque a gente não passou de 85 ainda. A gente vai falando assim as coisas que mais tocou a gente, que era de momento. Por exemplo, a gente tem bonequeiros aqui em Curitiba, que eu nem conheço. Mas, por exemplo, a Olga. A Olga, quando eu conheci ela, a gente estava no Rio de Janeiro, eu estava expondo artesanato na General Osório lá. Ela veio, ela e o Hector Grillo, com o bonequinho e tal, meio acanhado, falando em espanhol. Eu e o João Reinaldo fomos lá brincar com o boneco dela também. Conheci ela lá. Quer dizer, então, mas a gente não tem um relacionamento assim, porque houve uma fase, né? O Perré eu conheci um pouco da história dele, né? Dos encontros, dos seminários que houve por aí. Muitas vezes a gente ouvia, né? Quando o Manuel pegou a BTB também, em nível nacional, a gente estava, né, numa atividade muito grande, que eram os festivais, eram os encontros, seminário na Aldeia do Orcuzelo, lá em Ouro Preto, era em Olinda e tal. Então, a gente tinha estava em evolução. Tudo isso aconteceu no meio de um monte de coisas que a gente acaba até se perdendo no tempo, da maneira de contar a história, porque é muita coisa de boneco que foi, sabe, que foi isso daí. Eu, por exemplo, tenho meu ateliê hoje, né? Eu tenho aqui, consegui construir um espaço. Eu queria visitar seu ateliê, viu, um dia. Hein? Um dia eu vou visitar seu ateliê. Ah, sim! Você está fora do ar, está em off. Não. Né? Travou um pouquinho? Já voltou? Então, aí você, lógico, vai ser o maior prazer receber. Eu digo, aqui já teve o Nazareno, foi a oportunidade no festival de Maringá, que eu estava o Nazareno e o Raz lá do Rio Grande do Sul.
que teve aqui na minha casa, Mas conheceu também um muito pouco. rápido, à noite. E o Antônio Irineu Riso, lá de Porto Seguro, né? Que ele também faz o boneco, é um artista plástico e faz boneco. E a nossa casa está às ordens. E a gente sempre abriu para os amigos, né? A gente sempre está fazendo alguma coisa em relação a esse intercâmbio, né? Mas olha, gente, a história de vocês não merece ser contada tão rápido. Eu não vou, assim, eu tinha 1h30 para a gente conversar e é o padrão ali dos vídeos que vão ser colocados nessa plataforma. Então, eu não vou passar superficialmente nem correndo sobre essa questão de construção de boneco, porque eu acho que vocês têm muito a contribuir, tanto historicamente quanto atualmente, né? A construção do boneco no Paraná, Minas Gerais também, né? Com Álvaro Apocalipse e com Madu, com o pessoal do Giramundo, vocês são exemplares com a construção do boneco, né? Existe uma engenharia de boneco que surgiu com vocês e que até hoje elas são utilizadas, repetidas, sobretudo na marionete, né? Então, esse assunto eu não posso falar rapidinho, né? Eu prefiro que a gente combine, pactue uma segunda parte para que a gente conte a parte histórica, mas também essa parte da linguagem, da construção, porque é importantíssimo, né? Tem muita gente que não dá muito valor para a construção, né? Porque... mas eu acho... Tinha de um padre que é do novo espetáculo que nós vamos montar, para você ver. É todo de madeira, tudo articulada. Tudo articulado. Vou te mostrar, é tão simples. Toda a forma de manipular, né? A forma de estar, de fazer. O Lara, ele faz com um cuidado, e tem vezes que ele aprimora. Eu tenho um boneco, que pena que a gente não pensou nisso, mas a gente poderia ter feito lá em cima, onde a gente tem o ateliê, para você conhecer nosso ateliê, os nossos bonecos. Não, eu queria ir aí. Eu queria ir aí. Mas é só marcar. Eu vou sim, eu vou. Mas é que, como eu estou organizando, eu sou professor da FAP. E tô organizando... que legal, então somos colegas. Somos colegas, Eu estou organizando esse festival que começa amanhã. É um festival internacional, vai ter uma companhia muito importante que constrói bonecos, uma sul-africana, tem de tudo. O festival está muito interessante. A gente é daqui do interior, mas a gente acompanha tudo. Eu vou mandar o link para vocês da programação, tá bom? Vai ter coisas incríveis, falas sobre máscara, mas assim, ainda assim é um evento acadêmico, né? E aí é um evento acadêmico, mas tem artistas, e aí eu tô nessa organização. Então tô meio louco, mas eu queria ter ido para aí, ter feito uma entrevista gravada, com vocês trabalhando, vocês no ateliê, uma coisa mais... mas para o futuro, a segunda parte dessa entrevista talvez vai ser assim, tá bom? Maravilhoso. Coisa simples, fácil. Então, a gente estava com o Grupo Fogança, a gente foi para um festival em Pirineus, na França. Aí eu estava perambulando por lá, entrei numa livraria, aí encontrei lá um livro, Títeres da América Latina. Nós estávamos lá. E tem o pau de fita lá no livro, que havia, nós somos em 97, em 80, eles haviam feito uma entrevista com a gente, com o público lá e tal, em Brasília, numa percorrida que a gente estava fazendo em 80. Uma corrida de chapéu. Uma corrida de chapéu. E eles nos gravaram. E daí gravaram, a gente botaram no livro daí. Lá tem um livro aí comprei o livro, lógico, né? Numa livraria lá é em espanhol, o livro é em espanhol. Vocês conhecem esse livro aqui? Modernidade em Casa. Walter Lima Torres. Esse livro acabou de ser lançado. Tem um texto do Ismael Scheffler, que é sobre o teatro de bonecos em Curitiba, mas cita vocês, cita toda a importância, faz assim um apanhado bem histórico. Eu acho que ele vai lançar esse texto nesse festival, e o livro tem 800 páginas, né? Então, não conheço. E quando esse livro, ele está sendo lançado esses tempos agora, né? Então logo chega aí para vocês também, tá? Vou esperar. Queria muitíssimo agradecer, com a promessa
de que eu quero fazer a segunda parte dessa entrevista, porque foi realmente uma tarde muito agradável, muitos temas e muito importante do ponto de vista de conhecimento, né, dessa partilha de conhecimento, como a trajetória de vocês, né, fazem vem ao encontro dessa memória e dessa história do Teatro do Paraná e do Brasil. Então, com Você viu o certeza a nosso gente espetáculo, o Passeio da Peste? Oi? Você viu um espetáculo que eu e o Lara montamos em 3 dias e está com maior visualização aqui na nossa região, 1.200 visualizações, o Passeio da Peste. A gente nem sabe quem está assistindo. E tá online? Ele está online, é 12 Então, minutos. eu vou assistir. Está no portal O Passeio da Peste. Eu procuro e acho. Está no portal da Prefeitura Municipal de Maringá, na Secretaria de Cultura. Ah, tá. Tá bom? Então, olha... A gente nem sabe que a gente fez isso, porque nós montamos um espetáculo em 3 dias, o Lara fez os bonecos, e era outro espetáculo, mas como o espetáculo tinha que ser no máximo 15 minutos, nós fizemos em 12, e a gente brincou em 3 dias e saiu. E a gente está feliz porque a gente não sabe, porque a gente passou um tempo sem montar nada. E a gente não sabe quem está assistindo. Porque um espetáculo de 12 minutos de um grupo de teatrinho de boneco de Maringá, com 1.200 visualizações, chama atenção, não? Sim, parabéns. Obrigada, amigo. Queria muito, Sueli, agradecer a você, sua disposição, seu carinho. Também, Leonil, eu fiquei muito feliz mesmo com esse coração aberto, com essa generosidade de partilhar tudo, contar coisas tão delicadas para vocês também. É de muita generosidade. Eu acho que essa é uma das características mais maravilhosas dos bonequeiros, né? Esse espírito fraterno, esse espírito de partilha mesmo, né? De comunhão. Então, queria muito agradecer vocês e quero pedir que vocês me prometam a segunda parte, porque eu sei que tem muita coisa para contar ainda. Sim, nós temos de 85 até 2022. A gente teve picos, né? Depois, nós criamos dentro da UEM um projeto Núcleo de Teatro de Bonecos de Maringá. Foram 6 anos. Formamos muito. Temos gente no Rio, temos gente em São Paulo, tem gente na Universidade em Ribeirão Preto, São Carlos, pessoas que saíram daqui. Maravilha. Essa história a gente precisa contar. Essa abordagem sobre a formação, né? Sobre tanto vocês como formadores, quanto quando vocês circulavam nos festivais, que essa interação porque nós tivemos fase de criação, fase de produção, fase de repasso, conhecimento, fase de formação. Então, isso nos fez. E interessante que o Lara está com 77, eu 67, e a gente está tão disposto a fazer. Isso. Impressionante. Prometa que vocês vão ver mais 100 anos, tá? Eu espero, não tudo isso, mas mais uns 10 anos de cultura aí, sim. A gente tem coisas, por exemplo, que passou despercebido. Você vê o Itaércio, o Odílio. Passou por nós. Passou por nós. Nós estivemos aqui em Maringá, quando ele veio com o grupo dele aqui para Maringá. A gente fez até uma parceria e montamos um grande espetáculo. Um alto de Natal diferente, com muito cheiro de boneco. O Itaércio e o Odílio na época. Mas foi um trabalho maravilhoso, coisa assim que... E fora a questão da continuidade, do repasse que houve isso para outras pessoas. Mas isso já foi em 89, nós estamos em 85. Fica, então, esse pacto, tá? Me dá o dedinho aqui. Cadê? Dá o dedinho aí. Olha lá pra câmera. Tá marcado. Gente, muito obrigado. Adorei conversar com vocês. Espero que a gente marque logo essa segunda parte, tá? Dá um abração no Lucas. Tá bom. Gente querida, um beijo, Lucas. E foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi minha secretária aqui, foi a secretária de vocês lá. Ela saiu daqui e foi para Curitiba. Saiu da UEM. Deixa eu avisar aqui. Então, já avisei para ele que tá acabando, porque ele é professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele meu Deus, ele é diretor de teatro. Né? Eu sou do folclore e da dança, mas nunca deixei o teatro. A gente e ele tá de lá. Então, ele tá fazendo 2 coisas. Dá uma olhadinha no Grupo Fogança da UEM, o que a gente fez. Vale a pena. Tá bom? Tá bom. Um beijo para você. Muito obrigado. Um beijo para você. Tudo bom. Aquele abração.
Tá bom? Obrigado. Tchau. Bom trabalho. Obrigado. Obrigado Vou de fazer novo. o papel e fechar primeiro, tá bom? Obrigado.